Meditação diária, 19 de janeiro. Fazer tempestade em copo d'água. Quando paramos de viver aqui e agora, nossos problemas são aumentados exageradamente. Texto básico, página 110. Alguns de nós parecem fazer dos problemas uma tempestade em copo d'água. Mesmo aqueles que encontraram alguma serenidade, provavelmente em algum momento da recuperação, aumentaram exageradamente algum problema. E se ainda não o fizemos, provavelmente logo faremos. Quando nos vemos obcecados com alguma complicação em nossas vidas, é bom lembrar precisamente de tudo que está indo bem. Talvez tenhamos medo de não conseguir pagar nossas contas do mês. Em vez de ficar sentados com a calculadora somando as dívidas repetidamente, podemos concentrar nossos esforços em reduzir despesas. Depois desse mini inventário, continuamos com a tarefa em questão e nos lembramos que, enquanto fizermos nossa parte, um poder superior amoroso cuidará de nossas vidas. Problemas tempestuosos acontecem algumas vezes, mas não precisamos criá-los. A confiança num Deus amoroso de nossa compreensão colocará a maior parte de nossos problemas em sua perspectiva adequada. Não precisamos mais criar um caos para nos sentirmos estimulados com nossas vidas. A recuperação nos oferece inúmeras oportunidades reais de emoção e drama. Só por hoje, vou encarar meus problemas de forma realista e ver que, em sua maioria, são pequenos. Vou deixá-los assim e apreciar minha recuperação. Nossa, essa leitura descreve um sentimento que eu acho que todo mundo conhece, né? Aquela sensação de que uma preocupação pequena começa a girar e de repente vira uma catástrofe, vira um monstro. Exato. A tal da tempestade em copo d'água. Hoje a gente vai mergulhar a fundo na literatura de NA para entender não só por que isso acontece, mas para achar as ferramentas práticas que o programa oferece para, desmontar essas tempestades. Então a primeira pergunta que surge é: de onde vem essa tendência? É uma falha de caráter? É só ansiedade? O que a literatura de NA diz sobre a raiz disso? Olha, o que eu acho fascinante na abordagem de NA é que ela reposiciona o problema completamente, sabe? Como assim? Não se trata de uma falha moral ou de ter uma personalidade, dramática. É apresentado como um sintoma direto, observável, da doença da adição. Um sintoma. Entendi. Isso. Os textos de base, especialmente quando falam do primeiro passo, eles dividem a adição em 3 dimensões. E a tempestade se encaixa perfeitamente ali. Quais são? A primeira é a mental, a obsessão. A literatura descreve como um fluxo inesgotável de pensamentos sobre o problema. Ah, como no exemplo da leitura, da pessoa com a calculadora. A mente fica presa nesse loop, né? Somando as dívidas de novo e de novo. Não resolve nada, só cria mais angústia. Exatamente. É uma rodinha de hamster mental. Gera calor, mas não leva a lugar nenhum. E a segunda dimensão? A segunda é a física, a compulsão. É aquela necessidade de agir de forma irracional, como o texto diz, sem olhar as consequências. Certo. E no contexto da tempestade, a compulsão pode não ser usar droga, mas, fazer uma ligação impulsiva no meio da noite ou ter uma explosão de raiva totalmente desproporcional. É o corpo reagindo àquela obsessão da mente. Perfeito. E a terceira dimensão é a espiritual, que é definida como um egocentrismo profundo. Egocentrismo. É a tendência de se colocar no centro de tudo, sabe? O meu problema passa a ser o evento mais importante do universo. Essa lente de aumento do ego transforma uma conta atrasada num atestado de fracasso total como pessoa. Entendi. Então, se a gente junta essas 3 coisas, a mente que não para, o corpo que reage por impulso e o ego que aumenta tudo, pronto. Temos a receita da tempestade em copo d'água. Não é um defeito, é a doença se manifestando. Nossa, essa perspectiva muda tudo. Porque se é um sintoma, como uma febre, não adianta só dizer para a pessoa, para de sentir calor. Tem que tratar a causa. Exato. O que me leva para a solução. A leitura dá uma ação bem concreta. É bom lembrar precisamente de tudo que está indo bem
Isso parece simples, quase um clichê de pensamento positivo, mas dentro do programa DNA, isso é uma ferramenta técnica, né? Com certeza. Não é só um conselho. Essa prática, que a literatura chama de mini-inventário, é a aplicação diária de um dos princípios mais importantes do programa, o 10º passo. O 10º passo? Isso. O programa tem os 12 passos, né? E enquanto alguns são feitos em momentos específicos, o 10º é uma ferramenta de manutenção, para ser usada todo dia. A ideia é olhar regularmente para nós mesmos, nossas ações, atitudes e relacionamentos. A palavra inventário pode assustar um pouco. A gente pensa logo no 4º passo, que é algo super profundo, extenso. Como é que a literatura torna essa prática diária mais acessível? Então, a literatura é muito prática nisso. Um dos folhetos, o Viver o Programa, deixa bem claro: o inventário diário não é um teste. Não tem certo ou errado. Ah, isso é bom. Tira um peso. Totalmente. O objetivo é só observar. É um exercício de autoconsciência. E o foco é no hoje. Isso quebra o ciclo da obsessão de duas formas. Primeiro, te força a sair daquele pensamento único sobre o problema e olhar para outras áreas. Certo, você amplia o foco. Exato. E segundo, ao focar no que vai bem, você introduz fatos no meio daquela ficção catastrófica que a mente está criando. Você ancora o pensamento na realidade. Tem uma partilha num dos livros que um membro conta que fazer isso todo dia o ajudou a ver padrões de comportamento que ele nem notava. E aí ele podia fazer pequenos ajustes, imagino. Isso, antes que virassem grandes problemas. Isso me parece o ponto de virada. Sair de um problema só da mente, a obsessão, para uma solução que envolve ação. A leitura dá o exemplo perfeito. Trocar a paralisia de somar as dívidas pela ação de reduzir despesas. É a essência da recuperação em NA. Tem um conceito poderoso no livro Viver Limpo, que diz que nós vivemos nosso caminho para uma nova maneira de pensar, não o contrário. Uau! A gente vive o caminho para uma nova maneira de pensar. A mente de um adicto, quando está presa na obsessão, dificilmente consegue pensar uma saída. A saída vem pela ação. Cortar uma despesa, arrumar o armário, qualquer ação construtiva, por menor que seja, quebra o feitiço da obsessão. A ação muda o estado mental, e não o contrário. Exatamente. E aí que entra a confiança, né? A leitura diz: enquanto fizermos nossa parte, um poder superior amoroso cuidará de nossas vidas. Essa divisão de tarefas entre a nossa parte e a do poder superior, onde termina a minha responsabilidade e começa a entrega. Essa é a pergunta central de 3º passo, né? A decisão de entregar a nossa vontade e a nossa vida. E a literatura de NA é muito pé no chão sobre isso. Fazer a nossa parte é fazer as ações que estão ao nosso alcance. A parte prática. A parte prática. No exemplo das finanças, é fazer o orçamento, cortar o gasto, procurar uma renda extra. É botar os pés e mãos para funcionar. A entrega é sobre o resultado. Ah, entendi. Eu faço a minha parte, mas eu entrego a preocupação com o resultado final. O livro Isto Resulta diz que essa prática nos liberta da excessiva preocupação com os resultados. Você consegue dar uma analogia para isso ficar mais claro? Claro. Pense num agricultor. A parte dele é preparar a terra, plantar, regar, cuidar. Ele faz tudo o que ele pode. Uhum. Mas ele não controla o sol, a chuva, uma praga. Essa é a parte que ele entrega. Ele confia no processo da natureza. Tentar controlar o clima seria loucura. E só geraria frustração. Exato. Na recuperação é igual. A gente faz as ações práticas e entrega o clima, o resultado, a um poder superior. E tem uma partilha no Viver Limpo que ilustra isso muito bem. Um membro conta que coisas muito pequenas, como pagar as contas em dia, me deram uma sensação de autoestima. Olha só. A ação de pagar a conta a parte dele não resolveu tudo magicamente, mas restaurou a dignidade dele e colocou o problema gigante numa perspectiva gerenciável. Perspectiva. Essa é a palavra-chave. A leitura amarra isso dizendo: a confiança em um Deus amoroso colocará a maior parte de nossos problemas em sua perspectiva adequada.
Isso nos leva direto para o segundo passo, a ideia de vir ao acreditar. Isso mesmo. Para alguém que chega no programa, sei lá, cético ou até com raiva de qualquer ideia de Deus, como se constrói essa confiança do zero? De onde ela vem? O segundo passo é descrito como um processo, não um salto de fé. O texto Isto Resulta usa a expressão vir a acreditar, sabe? É um caminho, não um evento. Um processo gradual. Isso. E muitas vezes começa não com fé, mas com esperança. A pessoa entra numa sala de NA, vê outros adictos que estão limpos, que parecem ter encontrado alguma paz, e pensa, se funcionou para eles, talvez funcione para mim. É a primeira fagulha. E qual é a primeira evidência concreta para essa esperança se apoiar? Para muita gente, a primeira forma de um poder superior que dá para aceitar é o próprio grupo, a sala de NA. O grupo como um poder superior? Sim, ali tem um poder que é claramente maior que o poder individual da pessoa. A experiência coletiva, o amor incondicional. Ver um grupo de pessoas fazendo algo que a pessoa não conseguia fazer sozinha, ficar limpa, é a primeira prova concreta de que existe um poder maior que a própria adicção. Entendi. A confiança não é pedida, ela é construída em cima de uma experiência real. Exatamente. E como uma das meditações diz, à medida que aprendemos a confiar neste poder, começamos a superar nosso medo da vida. A confiança é a ferramenta que, na prática, encolhe o tamanho das tempestades. Certo. Então, vamos juntar as peças. O que a gente está vendo é um processo bem claro. Se alguém se vê sempre criando essas tempestades, a literatura de NA oferece um caminho. E o ponto de partida é um reconhecimento, né? Exato. O primeiro passo é reconhecer que isso não é uma falha de caráter, é um sintoma da doença da adicção. Isso tira a culpa e abre espaço para a gente buscar a solução. E depois desse reconhecimento, vem a ferramenta prática. O uso diário do 10º passo, o tal mini inventário, para quebrar a obsessão e se ancorar na realidade. Isso. E, em seguida, o princípio da ação. Trocar a preocupação que paralisa por uma ação concreta, por menor que seja. Lembra? Vivemos nosso caminho para uma nova maneira de pensar. A ação vem primeiro. E tudo isso é sustentado pela construção da confiança. O segundo e o terceiro passos. Confiança de que se a gente fizer a nossa parte, a gente pode entregar o resultado. É isso que bota os problemas na perspectiva certa. Perfeito. E essa jornada toda leva a um novo estado. Tem uma citação no Viver Limpo que resume isso de uma forma muito poderosa. Diz assim: serenidade não significa que não vivenciamos eventos dramáticos. Isso nos dá a clareza de espírito para passar por eles. Uau! Isso se conecta direto com a leitura de hoje. Totalmente. A recuperação não promete uma vida sem problemas. Pelo contrário, ela nos dá uma vida real, com inúmeras oportunidades reais de emoção e drama. A diferença é que a gente não precisa mais inventar o caos para se sentir vivo. A serenidade nos dá força para viver o drama real da vida. Isso, sem sermos destruídos por ele. Essa ideia final da leitura é muito provocadora. A de que não precisamos mais criar um caos para nos sentirmos estimulados. Isso sugere que a tempestade talvez preenchesse uma necessidade, uma busca por adrenalina. Então a pergunta que fica é: na prática diária da recuperação, quais são esses estímulos e dramas reais que podem substituir a adrenalina do caos? Essa é uma excelente reflexão. Os dramas reais da recuperação são as alegrias e os desafios de construir uma vida de verdade. É a emoção de se reconectar com a família, o desafio de assumir uma nova responsabilidade, a vulnerabilidade de um relacionamento honesto, a alegria de ajudar outro adicto. São emoções muito mais complexas e gratificantes do que a adrenalina do caos. Entendi. O que acontece, eu acho, é que a serenidade para de ser vista como tédio e passa a ser a plataforma estável a partir da qual a gente pode, finalmente, viver a vida de verdade, com seus altos e baixos reais. A serenidade se torna, ela mesma, mais estimulante que o caos. Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto.
só por hoje. Funciona.